Você é especial, abençoado por Deus, pedra viva você é, abençoado por Deus. Somos amados de Deus, herdeiros do Senhor, santuário do Espírito de Deus, santuário do Espírito de Deus. Somos amados de Deus. Somos amados de Deus, herdeiros de Deus, filhos abençoados por Deus, abençoados de Deus, ovelhas do Senhor, abençoados. Abre aí, vamos ler aqui Salmo 100. Servir ao Senhor, olha como que nós devemos servir ao Senhor. Como? Preste atenção, abençoado, não podemos ler tudo rapidinho, sem analisar o texto, passando por cima do texto, bem devagarzinho. Aqui Maria, aprendi no apostolado, abençoados, a ler bem devagar, né? A Bíblia, não lê assim rápido, como se estivesse lendo um jornal, uma notícia do dia, não é assim, abençoados, é assim, olha. Servir ao Senhor com alegria, olha, e apresentar-vos a Ele com canto. O que eu estava fazendo agora? Cantando. Sabei que o Senhor é Deus, olha, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós. Tá prestando atenção, abençoado? Olha, foi Ele e não nós que nos fez. Ele nos fez. Ele nos fez, povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele, entrai pelas portas do reino de Deus abençoado. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios. Entrai pelas portas dele com louvor e em seu átrio com hinos, né? Hoje nós temos acesso ao Pai, não é? Na antiga aliança não, né? O Espírito Santo não habitava neles, mas hoje o Espírito Santo habita em nós, então nós temos acesso ao Pai, ao Espírito Santo que está em nós. Entrai pelas portas dele um louvor e em seus átrios com hinos, louvai-o e bendizei-o o seu nome. Então, louvai e bendizei-o o seu nome, o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. Olha, para sempre, abençoado. Eterna quer dizer uma coisa para sempre. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade estende-se de geração em geração. Coisa linda, né? E a sua verdade estende de geração em geração. Quer prosperar? É só obedecer. Foi ele e não nós. É só obedecer aí, ó, como tudo que foi dito, né? Quer prosperar, quer receber a graça, quer prosperar na terra, é só fazer aqui, ó, servir ao Senhor com alegria, não é? E crer que foi ele e não nós, né? Foi ele que nos salvou, nos predestinou, foi o Senhor abençoado, amém? Foi ele quem faz todas as coisas. Quer prosperar? É só obedecer, é só fazer isso daqui, abençoado. Que aí você vai ver o reino de Deus. Amém? Foi ele e não nós, abençoados. Não, nós não faz nada, abençoado. Nós dependemos do Espírito Santo. Amém, abençoados? Então, é isso. Quero ler mais algo aqui com vocês. Olha, que tudo isso pela manhã, o Espírito Santo já foi me falando, não é? Tudo isso eu já ouvi do Senhor hoje. Então, lá em Provérbios 22:6, diz a palavra do Senhor: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Ensine o menino qual o caminho que ele deve andar.
Então, eu, Maria, estou ensinando meninos qual o caminho que deve andar, né? Eu estou ensinando aos filhos de Deus qual o caminho que o menino deve andar. Olha lá, instrui o menino, Provérbios 22, 6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará deles. Faça isso também com o seu filho, abençoado. Você que está entrando aqui, faça isso com seu filho. Ensine o menino no caminho que deve andar, caminho da graça de Deus já revelada. Amém, abençoado? Então, ensine, instrui o menino para que quando ele envelhecer, ele não se desvia da graça de Deus. Amém? Então, vamos lá. 2 evangelhos na terra. Efésios. Ensine seus filhos, amém? Para que ele não se desvie da graça de Deus. Efésios. Vamos lá, abençoado. Efésios. Vamos abrir a Bíblia aqui e começar essa graça de Deus maravilhosa. Efésios. Vou ler aqui alguns textos. 2 evangelhos na terra, e é preciso que você saiba disso. Se você não conseguir discernir que há 2 povos, judeus e gentios, 2 evangelhos, antes da cruz e depois da cruz, amém? Então, aí fica difícil. Então, que a graça lhe seja revelada. Efésios 4. Efésios 4, verso 4. Lembra que eu disse? Não lê a Bíblia como um jornal. Lê bem devagarzinho, abençoado. E grife assim, ó, sempre com a caneta, ó. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Efésios 4:4. Há um só corpo, há um só Espírito. Verso 5. Há um só Senhor, há um só Senhor. Não tem 2 senhores. Não existe 2 senhores. Não existe um Senhor diabo, não existe um Senhor ressuscitado e um Senhor carne. Há um só Senhor abençoado. Um só Senhor e uma só fé, um só batismo. Não existe 2 batismos. Batismo em Cristo, que é o de Romanos 6,6, e batismo em águas, que é o que tem por aí nas igrejas. Há um só batismo. E este batismo é o batismo em Cristo. É o batismo de Romanos 6,3. Um só. Um só Deus. Verso 6. Um só Deus, Pai de todos. Um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos. Amém, pessoal? Isso aqui não há povos, judeus e gentios. Há um só Deus. Um só. O importante é que você saiba que há um só. Um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Isso é o que está escrito. Isto é a graça ministrada pelo apóstolo Paulo, como diz em Coríntios, né, em 1 Coríntios 3:10. Segundo a graça que me foi dada, trago-vos, faço-vos saber que este é o evangelho que prego, a ser o do Cristo ressuscitado. Então, Paulo pôs o fundamento e outro não pode colocar outro fundamento, abençoado. Amém, abençoado. Amém. Vamos ali para o livro de Gálatas. Gálatas. Vamos a mais uma carta do apóstolo Paulo, não é? Paulo que escreveu as 14 cartas. Gálatas 2. Paulo falou de 2 evangelhos, né? Paulo falou de 2 evangelhos, mas Paulo prega um evangelho, que é o evangelho da incircuncisão. Aquele que não circuncida, né? Paulo falou sobre 2 evangelhos. Gálatas 2:7. Gálatas 2, versículo 7. Gálatas 2, verso 7.
Pelo contrário, Paulo falando, pelo contrário, viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão. Vou ler novamente, hein? Gálatas 2:7. Pelo contrário, viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão. Lendo, abençoado, você lendo e ouvindo, você já observa o que você nunca observou aí onde você está. Você começa a ouvir, você começa a ler, você começa a detectar. Opa! Tá? Tem algo diferente aí neste evangelho. Claro, abençoado. Porque é o evangelho da graça de Deus, o genuíno, o verídico. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então, abençoados, Paulo, querendo ou não, é o apóstolo dos gentios. Romanos 11:13. Querendo ou não, aceitando ou não os ministros hoje de Cristo, porque vocês é Paulo. Querendo ou não, abençoados, o evangelho está com o apóstolo Paulo. Quem não passar pelo apóstolo Paulo, não é? Fica difícil, né? Porque tá com ele. É simples assim, abençoado. Romanos 11, verso 13. Convosco falam os gentios. Não falei para vocês que tem dois povos, judeus e gentios? Nós somos um povo gentil. Guarda isto, hein? Romanos 11, verso 13. Convosco falo os gentios, e enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Paulo disse. Então, o ministério de Paulo é o quê? É do Cristo ressuscitado. Nós não somos de Jesus de Nazaré. Então, de Jesus de Nazaré é Pedro, João e Tiago. Vamos lá. A eles foi confiado o evangelho da circuncisão, não é? Aquele que precisa se batizar, não é? Abençoados. Marcos 16:16, olha lá, é deles. Marcos, João, Lucas, Mateus, então esses são discípulos. Apóstolo, João, Tiago e Pedro, né? Apóstolos que ficaram na nova aliança, mas não entenderam a graça de Deus. Por quê? Por quê? Não entenderam. Por quê, abençoado? Porque a graça, Deus não quis revelar para eles, e sim para o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Então, em Marcos 16, se creres for batizado, será salvo, né? E com Paulo? Com Paulo é Romanos 6:3, que você já está batizado em Cristo. E há um só batismo, né? Então, Pedro, João e Tiago. Pedro, João e Tiago, batiza na água. E o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo batisma em Cristo. Já tem dois, né? Então, já tem aí tem aí já dois evangelhos, né, abençoado? Então, abençoados, vamos ali para Gálatas 1, né? Gálatas 1. Gálatas 1, 6. Gálatas 1, verso 6. Admira-me, Paulo falou, admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Paulo falando com os Gálatas. Admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Paulo disse, admira-me. Vamos continuar abençoados para que o Espírito Santo
fale com você, porque, né? Então, Paulo estava admirado, porque os gentios estão hoje recebendo evangelho de judeu, porque os ministros, né, da circuncisão ministram para os gentios evangelho de judeu. Então, judaizaram, né, os filhos de Deus abençoados. Essa é a grande verdade. Paulo, né, Paulo, admiro-me com vocês, recebendo o evangelho da circuncisão. Então, eu vejo Paulo dizendo, eu sou o apóstolo dos gentios, eu sou o apóstolo para vocês. Admiro-me, Gálatas, que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou para a graça de Cristo, para outro evangelho. Veja, abençoados, outro evangelho. Qual outro evangelho? O evangelho que circuncida, o evangelho que batisma, o evangelho do copo com água, o evangelho da circuncisão, o evangelho de monte, o evangelho de batismo, o evangelho de Santa Ceia, o evangelho o outro evangelho abençoado. Outro evangelho. Gálatas, vamos continuar em, né? Outro evangelho que não é este evangelho do Cristo ressuscitado. Amém? O evangelho do Cristo ressuscitado está com o apóstolo dos gentios. O apóstolo Paulo. Me admira, Gálatas, que tenha passado tão depressa para outro evangelho. Vamos ali para Gálatas 1, abençoado. Vai seguindo aí, abençoado. Gálatas 1. Gálatas 1. Ele vai falar com você, abençoado. Eu creio, por isso eu falo, que Cristo ressuscitado, aquele que habita em vós, vai falar com você. Gálatas 1, verso 8 e 9. Gálatas 1, verso 8 e 9. Mas ainda que nós mesmos, Paulo falando, Paulo falando conosco, mas ainda que nós mesmos ou um outro anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja amaldiçoado. Assim como já dissemos agora, de novo também digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja amaldiçoado. Outro evangelho. O evangelho de Marcos 16 e 16 não é para nós mais, e sim o de Romanos 6:3. Outro evangelho abençoado de copo com água, de jejum, de campanha, de corrente. Seja anátema, olha, seja amaldiçoado. Assim como já dissemos agora, de novo, também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja amaldiçoado. Paulo falando com um povo, que estava ouvindo ele. Paulo falando com um povo que estava ouvindo ele. Gálatas 2:6. Gálatas 2, versículo 6. E quanto àqueles que pareciam ser influentes, quais tenham sido noutro tempo, o tempo da lei, né? Então, tinham o evangelho da circuncisão, o tempo da lei operava o evangelho da circuncisão, né, abençoado? O tempo da lei, antes de Cristo, né? Evangelho de judeu, operava o batismo em água, operava a Santa Ceia, operava, né, o judaísmo.
Páscoa judaica. Então, em outro tempo. Amém, abençoado? Nós estamos no tempo da graça. Gálatas 2:6. E quanto àqueles que fazem campanhas, quanto àqueles que fazem corrente, quanto àqueles que dá um lenço ungido para você, quanto àqueles que unge você, quanto àqueles que unge você com óleo, quanto àqueles que, né? Quanto àqueles abençoados. Vocês estão entendendo, abençoado? Quanto estes que vocês estão vendo por aí. E quanto àqueles que pareciam ser influentes, quanto àqueles que te dão um copo com água, uma garrafa, manda você trazer a garrafa benzida para casa, lenço ungido. E quanto àqueles que pareciam ser influentes, quais tenham sido noutro tempo. Tempo não importa, Deus não aceita a aparência do homem. Paulo falando, esses digo que pareciam ser influentes. Nada me acrescentaram. Estes nada acrescentam à Igreja de Cristo. Estes nada nos acrescenta. Porque estão em outro evangelho abençoado. Gálatas 2:7. Pelo contrário, Paulo falando, pelo contrário, viram que o evangelho da incircuncisão, aquele que não batiza em águas, aquele que diz para você que você está batizado com o Espírito Santo, aqueles que não faz jejum, que fala que você está santificado em Cristo. Pelo contrário, viram, Paulo falando, pelo contrário, viram, quem viu? Aqueles que circuncidam. Pelo contrário, viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão. Vocês estão percebendo que tem dois evangelhos abençoados? Um evangelho com o apóstolo Paulo e um evangelho com os ministros da circuncisão, Pedro, João e Tiago. Pois Deus que operou eficazmente em Pedro, para o apostolado da circuncisão, operou também em mim, com eficácia para com os gentios. 9. Quando conheceram a graça que me fora dada, Paulo falando, quando conheceram a graça que me fora dada, Tiago, Cefas e João. Tiago, Cefas e João. Não é estes que tem por aí, abençoado? Olha lá, ó. E quanto àqueles aí, ó, verso 9, ó o verso 8, ó o verso 6, e quanto àqueles, verso 9, quando conheceram a graça que me foi dada, Paulo falou, Tiago, Cefas e João, que eram considerados as colunas, estenderam-nos a mão direita em sinal de comunhão, a mim e a Barnabé, para que nós fôssemos ao gentios, e eles fossem a circuncisão. Mas Paulo falou, vendo que, não é, tão rápido passou para outro evangelho. Então, eles abençoados, o Pedro, o João e o Tiago são do evangelho da circuncisão, o evangelho para judeu. E nós, Maria, Paulo, apóstolo dos gentios. Então, se você não entender isso, abençoado, você não consegue entender a graça de Deus. Gálatas 2:11.
Gálatas 2:11. E chegando Pedro a Antioquia, enfrentei-o cara a cara, porque sua atitude era condenável. Ei, Pedro, a campanha, o jejum, a corrente. Ei, Pedro, não está certo isso. Então, Paulo chegou em Pedro. Não está certo, abençoado. Não está certo, gentil. Você recebendo graça e judaizando os gentios. Ah, mas eu vou lá. Não, eu já sei que Cristo opera, mas mesmo assim eu vou lá fazer a corrente, a campanha. Eu vou fazer porque eu vou fazer o sacrifício e me esforçar para ter um pouco mais abençoado. Você é abençoado em Cristo. Você é salvo em Cristo para ter um pouco mais. A graça de Deus já foi lhe dada. Então, pregue o evangelho, abençoado, da incircuncisão. Gálatas 2:14. Gálatas 2:14. Quando, porém, vi que não andaram corretamente, Paulo ficava indignado. Por causa dos filhos de Deus, os ministros de Cristo, abençoado, a gente tem que, ficar escandalizado. Gálatas 2, verso 14. Quando, porém, vi que não andavam corretamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, falando com Pedro, se você é judeu, abençoado? Você não é. Quando, porém, vi que não andavam corretamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, judeu, vives como os gentios, vives como os gentios e não como judeus, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Hein, pastor gentil? Por que estáis obrigando os filhos de Deus a viver como se tivessem, como se nem tivesse uma graça sobre eles? Então, seja anátema em quem pregar outro evangelho. Não é o evangelho de Jesus de Nazaré, abençoados, a pregar nessa nova aliança. Amém? É o evangelho de Cristo ressuscitado. Romanos 2, para a gente finalizar. Romanos 2. Ensine isso para o seu filho, para que quando ele envelhecer, ele não se disperse, hein? Como muitos aí. Romanos 2. Estamos falando de dois evangelhos. Romanos 2, para a gente finalizar. 14 e 15. Romanos 2, 14 e 15. Quando os gentios, Paulo vai falar, quando os gentios que não têm lei, os gentios não têm lei, abençoados, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Eles mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Isto sucederá no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por meio de Jesus Cristo, segundo o meu evangelho, diz Paulo. Então, segundo o meu evangelho. E é este evangelho, amém, abençoados? Então, é este evangelho a ser pregado, amém? Glória a Deus pela vida de vocês, graça e paz.